belezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Interior. Ileana, com você. Oi, estão me vendo? Estou dentro? Sim, absolutamente nervosa, parecendo minha primeira vez. Eu acho que é aqui. Com um friozinho na barriga, sem saber se dou conta disso. Bom ver seu rostinho aí, Dan. Um abraço, querido. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, poder estar aqui participando com vocês, que bom. Encantada com essa dinâmica e a coragem de vocês de empreenderem isso, dessa forma tão complexa, tão bem organizada. Me encantei com a falinha aí de Giovano de essa é a hora da fila, vamos lá, porque tudo precisa, né, ser encaixado, arrumado, enfim. Bom, gente, tratar aqui desse tema, a busca da cura interior, e ter que olhar para o tema dos outros, né? Seguida a minha aí, Agnaldo vai falar sobre autocura, um poder que vem de dentro, e depois, lindo, entender
a si mesmo para a autocura. É ter que ter um cuidadinho para a gente não avançar, né, no tema do outro, e eu vou tentar isso. Então, num primeiro momento, seria um questionamento de cura interior, a que isso diz respeito, né? E aí a gente sabe, obviamente, com tudo que a gente já leu, enfim, já ouviu de palestras, que essa cura é uma tentativa de buscarmos mergulhar e resolver, sanar, resgatar, enfim, as nossas questões de ordem emocional, algumas questões de ordem moral, de ordem espiritual. Eu não vou mergulhar para uma cura interior, por exemplo, né, Dan? Se eu quebrei o fêmur, aí eu chamo o fisioterapeuta depois, lá, se precisar de cirurgia, para dar um jeitinho em mim. Mas essa cura interior diz respeito às questões que eu possa trazer em mim. E quando nós tratamos ou nos permitimos, por exemplo, uma análise do ponto de vista meramente materialista, né, nós vamos identificar que na nossa infância estão, basicamente, todas as questões, a infância como esse lugar de tanta coisa positiva, de espontaneidade, de criatividade, que a gente nunca devia perder, essas duas coisas fantásticas que fazem a gente continuar funcionando, dando certo, enfim. E mas que também trazem os nossos medos, as nossas possíveis inseguranças, algumas mágoas, algumas não compreensões de determinadas situações. Então, compreender, né, esses processos todos, a doutrina espírita nos ajuda, e nos ajuda muitíssimo, e de forma muito mais ampla, no momento em que abre para nós um leque de compreensão, de que nós não iniciamos ou não começamos a existir ali quando fomos gerados ou quando viemos, né, à luz do mundo. E aí nós vamos entender que esse processo dessa construção nossa não é resultado pura e simplesmente desse fazer da infância ou dessa vivência da infância, mas de algo muito anterior a isso aí, como resultado de todas as nossas existências, de tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós. Quando nascemos, nós não somos tábula rasa, ninguém é folha de papel em branco, né? E os nossos, sei lá, os pais, todo mundo que lida com a gente, que observa, e a gente mesmo lidando com criança, diz, mas esse menino, logo no comecinho, é tão calminho, ou olha que suave, ou a gente diz, meu Deus, como é agitado, como é assim, 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 enfim. Bom, então, deveríamos, ou vamos, né, a proposta da gente também focar no termo busca, que me parece aí, vamos tentar ver se eu consigo, né, caminhar como focando nisso, essa essência. E o que seria busca? Né? Quando a gente vai para o dicionário, e como professora tenho essa mania, né? Olha, vamos dar uma olhadinha aí nos termos todos, nós temos uma infinidade, mas assim, quando eu digo infinidade, eu estou exagerando um pouquinho, né? Mas uma quantidade significativa de sentidos para a palavra busca, e elas são agregadas ali, alguns termos, alguns nomes agregados dentro de sentidos específicos. Mas eu posso entender busca, por exemplo, como um olhar, eu posso entender busca como um observar, e que vai para um fuçar, um pesquisar, enfim. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, presta bem atenção, nenhuma palavra ela tem exatamente o mesmo sentido da outra, ou pouquíssimas podem oferecer isso. No geral,
nós temos palavras não de sentidos iguais, mas de sentidos semelhantes e que com nuances diferentes de significado. Então, quando a gente vai, como eu disse, para o dicionário, né, falar de busca, ou o que é buscar? Né? Buscar é observar, buscar é esmiuçar, especular, examinar, procurar, buscar é prescrutar, que mais? Rastrear, caçar, eu caçador de mim, né? É esmiuçar, esquadrinhar. Então, o que é que nós vamos vendo nisso aí? Nós vamos vendo que há níveis de profundidade na busca. Quando eu digo, por exemplo, procurar, eu estou no nível. E quando eu digo, por exemplo, fuçar, ou eu digo vasculhar, ou eu digo, por exemplo, varrer, uma varredura, ou eu digo esquadrinhar, esmiuçar, eu saio desse nível de procurar e eu vou um pouquinho mais, eu mergulho um pouquinho mais. Então, quando eu faço, e me vem agora fazendo esse movimento, né, há aquela metáfora do iceberg que a gente já conhece, né, daquilo que está, daquela parte do iceberg que está a flor d'água, representando a nossa consciência, do que está imediatamente abaixo, como uma subconsciência e uma inconsciência, e essa inconsciência com níveis de profundidade. Então, o quanto nós vamos mergulhar, o quanto nós vamos nos permitir buscar a nossa cura interior. Bom, para eu buscar uma cura, para eu querer uma cura, para eu deitar olhos sobre essa busca, né, eu preciso ter consciência de que alguma coisa precisa ser buscada. Porque se eu digo, olha, está tudo bem, está tudo tranquilo, é isso mesmo, eu não tenho por que sair buscando nada. Né? Bom, então, vamos lá. Se eu não dou conta, se eu não me permito enxergar que determinadas coisas em mim, e esse em mim, em cada um de vocês que possa estar aqui agora me ouvindo, que algumas coisas não estão bem, eu não vou fazer nenhuma busca. Eu não vou procurar por nada. Ainda menos esmiuçar, ainda menos esquadrinhar a mim mesma para descobrir o que me faz fazer aquilo que eu faço. Porque a gente sabe que muito mais daquilo que está à flor é aquilo que está no inconsciente que me faz agir, reagir, me emocionar, tomar um caminho ou outro quando as situações aparecem para nós. E ou a gente decide, ou a gente resolve fazer esse mergulho, fazer essa busca, ou a gente pode passar meio que em branco aqui nessa existência, nessa nossa existência. Então, Samuel fala disso, e a gente vai ali no Livro dos Espíritos, na questão 901, que a gente fala tanto, a gente ouve tanto, sobre o meio, quando o questionamento foi sobre o meio prático mais eficaz que nós temos de nos melhorarmos. E aí, atentar para isso, para nos tornarmos melhores, porque nos tornarmos melhores é o objetivo, o nosso objetivo aqui. Ricardo falou lá de momentos em que ele questionou: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Nós todos estamos aqui com um objetivo, que é melhorarmos, tornarmos-nos seres humanos no significado mais puro e mais concreto que esse termo pode representar. Né? E, às vezes, em função da nossa condição de termos consciência, livre-arbítrio, de podermos escolher,
A gente, às vezes, escolhe características e ser de um jeito que não é próprio do ser humano. A gente, às vezes, escolhe, por exemplo, ser inanimado, a gente escolhe ser pedra, a gente para e não faz nada da vida da gente, absolutamente nada. A gente deixa que emoções conturbadas aflorem e, por exemplo, me permitam ficar prostrado, ou eu fico prostrado por algo mais conhecido da gente, por preguiça, e não faço absolutamente nada. Às vezes, em função do nosso livre-arbítrio, nós fazemos, por exemplo, uma escolha de agirmos como se fôssemos o vegetal, a árvore. O que é que uma árvore faz? Ela busca, eu vou usar esse termo, sempre que eu falo isso, eu acho que eu estou sendo injusta com a árvore, mas vamos lá, de buscar egoisticamente a luz, né, para ela. Ela tem que fazer fotossíntese. Já viram uma árvore que originalmente é uma árvore de copa bem larga, enfim. E aí ela está plantada num lugar em que há uma sombra muito densa. Ela sobe, 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 vai aquele tronco enorme para que lá nas alturas, acima das outras, ela possa, absorver todo o sol que é possível para ela. A gente não vai ouvir uma árvore, né? Ouvir uma árvore dizer, olha, eu já tomei aqui essa quantidade de sol e eu vou me encolher aqui, vou deixar o sol para outra que está ali sem nada. Não é por aí. E às vezes a gente também escolhe estar na condição meio que de animal, de sobreviver, de procriar, e só isso, e só isso. E a gente precisa sair dessas condições anteriores que fazem parte da gente, mas que não somos mais isso, para nós sermos humanos. E ser humano é a gente entender que a gente só será pleno quando olharmos para todos do jeito que a gente precisa olhar, que é como irmãos. A gente precisa ser uma unidade na diversidade. Muito bem. Como que eu faço isso? Eu faço isso sendo o melhor que eu possa. E para eu ser o melhor que eu possa, a resposta da espiritualidade foi lá na 919, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já havia dito isso. Conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente conhece a si mesmo? Se não buscando-nos, se não mergulhando em nós. Tentando mudar estruturas, formas, às vezes equivocadas, muitas vezes equivocadas, de vermos os outros, de sentirmos as situações, de percebermos como as coisas acontecem, enfim. Formas equivocadas que nos levam, por exemplo, a passarmos uma vida, uma existência, pelo menos, né? Vamos corrigir aí a fala. Uma existência, às vezes uma vida, sim, porque o Eustáquio está aí para dizer a gente o quanto a gente erra e pode errar. Então, nos comparando com as outras pessoas e querendo um lugar que não é nosso, a gente é maçã e a gente quer ser laranja. A gente é laranja e quer ser melão. Esquecendo que somos essa individualidade, que estamos a caminho da plenitude, que qualquer coisa que em nós não está legal ainda, não está legal porque eu sou ruim, porque eu não presto, porque seja lá o que for, não está legal porque eu sou uma obra-prima inacabada. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E impressiona o quanto ou o quão pouco a gente assimila disso. O quanto a gente precisa assimilar.
o quanto a gente precisa estar por inteiro nas palestras que a gente ouve, no livro que a gente lê, o quanto a gente precisa estar por inteiro na meditação que a gente faça, na reflexão que uma determinada situação nos permita, para ver se a gente consegue avançar um pouquinho, avançar um pouquinho, avançar um pouquinho, né? Muito bem. A gente vai voltar aí para essa reflexão em função da escolha que eu fiz aqui de estar com o celular. Eu não estou vendo vocês e eu não sei muito falar assim, né? Eu acho que eu preciso do retorno, do olhar, do jeito, da interação. Mas vamos em frente. Então, vamos falar um pouquinho dessas nossas experiências, as que nós vivemos e as que nós poderemos viver, e no sentido de como eu digo, de sermos agentes e de sermos responsáveis, por exemplo, quando de gerarmos em algumas pessoas situações que possam não fazer bem, que possam fazer a diferença, na verdade, vou dizer desse jeito, entre lidarmos com pessoas emocionalmente mais ou menos saudáveis. Nesse momento aqui, nós vamos nos colocar como os agentes dessa possível busca. Então, a minha fala é no sentido de que, tendo vivido as nossas experiências de infância, as nossas experiências de juventude, e se alguns jovens estiverem aí, né, essas experiências que possam estar em curso, nós vamos entender que muito raramente recebemos dos nossos pais, dos nossos cuidadores, das pessoas que nos criaram, sejam os pais biológicos ou não, isso não interessa. Muito raramente nós recebemos dessas pessoas um amor maduro, um afeto que a gente vai considerar suficiente. E por que a gente não recebe? Porque não tem manual pronto, porque nós não somos pessoas que estamos prontas. Então, quando estamos lá na nossa infância, nós consideramos que, olha só, o nosso pai e a nossa mãe, eles são pessoas perfeitas, eles têm que saber tudo, eles têm que ter todas as respostas, eles não podem errar, não podem se equivocar. E nós os colocamos num lugar exigindo deles coisas que eles não podem nos dar, porque nesse momento eu vou fazer referência a sermos humanos como apenas somos seres humanos. Enquanto a gente não consegue ser esse ser humano em plenitude que a gente quer ser e que a gente com certeza vai ser um dia. Muito bem, então, esses pais que se veem diante de dificuldades de lidar com o novo ser, porque não é brincadeira você criar, você ser responsável por alguém, criar alguém. Os fatos, eles vão se sucedendo, os acontecimentos, e a gente, enquanto pai e mãe, tem que decidir o que fazer ali. Nem sempre as condições são as melhores condições. Então, às vezes, uma interdição que precisa ser feita, e essa interdição precisa de um ponto de equilíbrio, nem o excesso, porque em toda atuação de pai vai exigir um quê de autoridade. E, às vezes, a gente não quer exercer essa autoridade, porque a gente não sabe exercê-la. E eu preciso exercer essa autoridade com um quê de equilíbrio, né? Eu preciso dar limites e eu não posso nem ser muito exigente, nem posso ser brando demais. Eu tenho que ter um meio termo. E quando essas situações elas saem do equilíbrio, as crianças, que fomos nós um dia, e as outras que estão vindo aí, com quem nós lidamos, mesmo que conscientemente elas não saibam, mas elas sentem. Nós sentimos. Tem alguma coisa que pode estar errada aqui no meio desse caminho. Então, nós vamos criando em nós
aspectos, as sombras de que Jung falava, aspectos de medo, de insegurança, de instabilidade, e sentimentos que vão sendo reprimidos para que a gente consiga ir continuando. E essas coisas, todos nós sabemos, como eu já referi aqui, não precisa que elas estejam à flor aqui no nosso consciente, não precisa que elas estejam aqui. E justamente não estando, são elas que nos impulsionam para agir e, mais do que isso, para reagir, quando a gente sabe que o certo seria não reagirmos. Que bom se a gente conseguir chegar no patamar um dia de, estando vivendo uma determinada situação que nos cause alguma estranheza ou que nos pegue lá de jeito inesperado, né? Que a gente tenha o dom já, a aprendizagem de, olha, eu não vou reagir, eu vou respirar fundo e vou agir, sem perder a minha individualidade, sem fazer o que o meio está querendo que eu faça, porque aí não sou eu. Nisso não está a minha construção, nisso está o ambiente dizendo como é que eu tenho que ser. E eu tenho que ser apesar das situações e das coisas que eu esteja vivenciando. Muito bem, então, tanto o pai exigente demais como o superprotetor, eles vão gerar em nós, e geraram, situações que geram feridas emocionais, feridas morais, que nós precisaremos curar. Eu sou apaixonada por Caeiro, por Fernando Pessoa, e botei aqui um trechinho de um poema que eu gosto muito, né? Por que às vezes a gente não vê, ou como fazer para ver? Enfim, e ele diz assim, me permitam aqui ler, porque para ser fiel, ele diz, o essencial é saber ver, mas isso, saber ver. Triste de nós que trazemos a alma vestida. Isso, saber ver, exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Esse é um trabalho que, conscientemente, cada um de nós precisa fazer. E quão bom é que existam jovens envolvidos numa atividade como essa, com Gelém, que permite a vocês, ano após ano, esse momento de mergulho. E não simplesmente porque estivemos ontem, estamos hoje aqui, mas porque isso vem se desenrolando na preparação, que talvez seja a parte mais rica de todas, para chegar até aqui. Quando todas as reflexões são possíveis e quando nós precisamos nos permitir esse mergulho na reflexão que vai me sinalizar quem eu sou, como eu sou, o que é que eu preciso desaprender, quais são as aprendizagens que estão construídas dentro de mim e das quais eu preciso me libertar, para que eu consiga efetivamente dar o melhor de mim. Samuel Bulamarque, no livro O Homem em Suas Buscas, ele nos fala de nossos padrões mentais de condicionamento, né? Como sabotagem no processo de superação para continuarmos na situação. Quantas vezes a gente faz isso com a gente mesmo? Olha, eu estou vendo, eu estou vislumbrando que isso aqui não está legal, que não é bom. Mas se eu mudar isso, eu não sei o que virá. E a gente tem muito medo do desconhecido. Me pego aqui hoje porque estou num primeiro momento
nessa atividade, nesse formato que está aqui, e fiquei agoniadinha de estar aqui vivendo isso com vocês. O desconhecido nos faz encolher. Então, quantas vezes, mesmo dizendo que queremos uma mudança, nós nos auto-sabotamos para mantermos uma determinada situação? Às vezes, a questão é a nossa rigidez mental, que Samuel coloca como outro padrão mental de condicionamento, né? Ou uma consciência atormentada pela culpa, porque a gente também é mestre em fazer isso. Olha, a coisa foi lá não sei onde e a gente sai catando tudo e botando dentro da gente, pegando uma responsabilidade, mais do que isso, uma culpa que paralisa, que não deixa a gente nem se enxergar direito, nem enxergar a situação e nem caminhar. Né? Então, assim, ele coloca ainda, e de todas que ele coloca lá, eu destaquei só algumas, vazio de qualquer sentimento de esperança. Eu preciso me mover com confiança na espiritualidade. Eu preciso me mover, e esse mover é tendo fé, tendo esperança, porque eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que nós não estamos sozinhos. Uma inexistência, às vezes, de um investimento de espiritualização. Uma anulação de nós mesmos, que podemos também fazer, que podemos também viver. Muito bem. Então, como, né? De que forma a gente pode se entender melhor e empreender essa busca que nós precisamos? Eu estava dando uma lidinha em Joana, um livro que eu utilizo às vezes e eu gosto, um livro que fala de cura, né? E lá nesse livro, é o livro Dias Gloriosos, Joana faz uma diferença entre, e eu vou tentar trazer para cá, ela faz uma diferença entre recuperação orgânica e cura, né? E assim, ela coloca a recuperação orgânica como refazimento de equipamentos celulares desajustados e tal, que se recompõem, que voltam a funcionar, sem que haja retorno à saúde. Então, trazendo isso para o emocional, eu diria que, olha só, vou usar aqui uma outra metáfora. Eu tenho aqui uma parede que está começando a mofar. Essa parede sou eu, é o meu interior. E tem um mofinho escuro ali, tem um mofinho mais claro ali, não interessa o colorido desse mofo. Ele pode parecer muita tristeza e pode parecer uma alegria excessiva. Ele pode, aos olhos dos outros, ser a coisa mais maravilhosa. Mas eu, internamente, quando me olho, começo a ver que isso que está aparecendo é mofo, não é saudável. Aí eu resolvo pintar essa paredinha de um colorido. Vou botar aqui, eu escolhi um marronzinho lindo, brilhante, está tudo limpinho. Eu fui ali, comprei a tinta, né? Assisti a palestra, li um livro e botei um marrom muito lindinho aqui nessa parede. Só que os dias vão passando e eu, porque não me permiti mergulhar nas minhas engrenagens mais delicadas e no nível de profundidade que seja possível para mim. Se for busca, procura, que seja busca, procura. Se for busca, esquadrinhamento, esmiuçar, que seja. Mas se eu não permitir fazer isso, essa paredinha pintadinha, lindinha que está ali, ela vai começar de novo a mostrar um mofinho aqui e outro ali. Então, permitirmos uma mudança é permitir um mergulho nas nossas estruturas, nos nossos padrões. Nós precisamos
iniciar um processo de transformação interior. Esse processo, Samuel, no livro Médio Conhece-te a Ti Mesmo, ele diz que ele, mais do que diário, precisa ser algo que aconteça por segundos, olha, seguidamente. E ele diz assim, redefinir o padrão mental significa reavaliar os valores que nós atribuímos às coisas. É passar a identificar e decidir sobre as nossas emoções, nas circunstâncias variadas. E, por fim, retrabalharmos as nossas motivações, muitas delas, infelizmente, ainda mesquinhas. Então, assim, a gente só vai dar conta de que estamos modificando nossas estruturas mentais para melhor quando predominantemente nós estivermos, e aqui é ainda Samuel falando, com pensamentos mais elevados. Quando nós formos nos identificando, não com o terra a terra, o horizontal, aquilo tudo que o medo, o egoísmo, a vaidade, isso tudo nos traz. Mas quando a gente se dispuser a sair um pouquinho da gente e olharmos para os outros, nessa busca de exercitar o patamar inicial de amar, que é tolerar, para sairmos daí e caminharmos por servir, mesmo que a gente sirva precariamente, mas que a gente sirva aos outros, até que um dia a gente se descubra fazendo isso absolutamente felizes, absolutamente envolvidos, porque a gente vai ter descoberto que sim, a gente quis se curar da gente mesmo. Bom, eu busquei ainda, eu acho que o meu tempinho está chegando ao fim. Então, a cura real, né, buscando ainda Joana, ela é uma operação, ela nos diz, uma operação profunda de transformação interior, que ocorre somente quando os fatores propiciadores daquela injunção danosa se modificam para melhor. Eu não tenho que me manter lá nas situações do passado que geraram minha ferida anterior. Eu tenho que agir inteligentemente para empreender essa busca e, ouvindo as sacadas que provavelmente, que certamente, né, Aguinaldo e Lindomar trarão para a gente aqui também, começarmos, encetarmos um processo diferente. Não agoniado, porque, olha, quem é maçã, quem é pera, quem é laranja. Cada um do seu jeito e cada um no seu tempo. Que a gente comece a fazer esse caminho do jeito que seja possível para nós, de mergulharmos em nós mesmos. E ainda, no Médio Conhece-te a Ti Mesmo, Samuel Bulamark, Samuel, lógico. Samuel Bulamark nos diz, eu vou ler o que ele diz. Podemos afirmar, sem titubear, que a oração faz com que aquele que ora desenvolva uma autopercepção, vou ler de novo. Podemos afirmar, sem titubear, que a oração faz com que aquele que ora desenvolva uma autopercepção que o levará, por fim, ao conhecimento de si. Nesse momento, e como aí fechando, né, a nossa conversa, eu convido a gente a uma prática, como disse Samuel, não diária, mas constante e continuada, de oração. Não precisa ser oração em que eu paro tudo que eu estou fazendo e tenho que buscar as palavras mais bonitas. Mas é aquele momento em que a gente se entrega na conexão com a espiritualidade, porque eu quero estabelecer essa relação com a espiritualidade. E aí Samuel diz, orar com sinceridade é não ter medo. E estou chorando, não sei, e não estou conseguindo enxergar as letrinhas do livro. Vamos lá.
é não ter medo de descobrir as feridas que você ainda traz, nem negligenciar a medicação necessária, medicação necessária com a fonte sublime de todo amor. Aquilo de que eu falava. Vivenciar essa confiança com essa fonte sublime de amor que é Deus e saber que o que eu preciso para me curar, Ele me dá. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que sair de mim e eu tenho que querer me curar. Para me curar, primeiro, eu tenho que olhar dentro de mim. Eu tenho que buscar essa cura. Buscar as minhas questões para saber para onde eu vou focar. Eu não posso me curar de uma questão se eu foco numa outra completamente diferente. Eu sou extremamente arrogante e eu acho que eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Acabou. Então, que essa confiança em Deus me permita, como eu ia dizendo, estabelecer essa conexão, esse estado oracional, quando eu estiver nas minhas mais variadas ações, mas parando e entregando e me conectando com o mais alto, para que, de fato, essa minha existência faça alguma diferença na minha vida e que eu consiga dar o salto possível para que eu me torne o mais breve possível, não a referência do apenas um ser humano, mas que eu me torne o mais breve possível um ser humano, na plenitude da vivência dos valores, das virtudes e da sabedoria. Um beijo grande, eu agradeço o convite de vocês, eu espero ter ajudado de alguma forma na reflexão que a gente vai fazendo e vamos então aí para os dois meninos que vão me seguir, Aguinaldo e Lindo, e que eles nos ajudem muitíssimo. E bom dia a todos, o meu carinho para vocês. Beijo grande, gente. Muito obrigado, Leana. Muito legal. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam
em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.